Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o sucesso não depende apenas de tentar, mas de fazer no tempo e da forma que Jesus ensina. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por mais que nós estejamos capacitados, sempre vai depender da vontade de Deus para que uma coisa ela possa acontecer. Não é uma questão às vezes de vontade, não é uma questão de capacitação, não é uma questão de sorte ou azar. Enquanto não for da vontade de Deus que algo aconteça, aquilo não acontece. Tem coisas que nós fazemos sem nem pensar. Nós estamos tão habituados com aquelas coisas que nós já fazemos no modo automático. E o resultado, na maior parte do tempo, é satisfatório. Mas tem dias que nós fazemos exatamente as mesmas coisas e parece que as coisas elas simplesmente não funcionam ou não dão certo. E nós não conseguimos entender a razão, muitas vezes, disso ser dessa forma. Só que, será que não é o momento de, nos momentos que as coisas não derem certo, nós parar um pouco, respirarmos e começar a pensar, por que será que naquele instante aquilo não saiu daquela forma? Será que aquela era a vontade de Deus ou era a minha vontade? Será que eu não estou muito no modo automático? Será que eu não estou criando um sentimento de soberba ou de arrogância? Será que eu estou fazendo exatamente do jeito certo? Porque fazer o certo não é simplesmente completar aquilo que Deus pede, mas é fazer exatamente da forma que Deus ensina. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, e para que eu possa obedecer a palavra, eu preciso conhecer a palavra, e cada vez que eu conheço a palavra, tem um bônus que vem nisso. A nossa fé, ela aumenta. Então, conforme a minha fé aumenta, a minha sabedoria, ela aumenta, o meu discernimento, ele melhora, e assim eu consigo fazer as coisas da forma que Deus ensina. Mas mais importante é fazer no tempo certo. Se nós notamos na natureza, tudo tem um tempo. Se você planta, existe um tempo para aquilo poder ser colhido, para que aquilo possa nascer. E assim também são todas as coisas nessa vida, existem um tempo certo e determinado. Só que às vezes a nossa vontade não leva em consideração nada disso. Nós simplesmente queremos porque queremos, sem observar as coisas, sem tentar entender se aquela é a forma ou não. E assim, muitas vezes nós nos sentimos fracassados. Por quê? Porque nós queremos colher logo após nós termos plantado. E às vezes leva um tempo. Por isso esse alinhamento com o Senhor, ele é muito importante, porque não adianta a gente criar planos, não adianta a gente estar capacitado, não adianta, porque se não tiver no tempo certo e da forma que Deus ensina, todas essas coisas elas não vão acontecer. Se a gente vai lá em João 21, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então, olha que parecia ser uma cena comum. Os discípulos estavam lá, e aqui a gente precisa entender o contexto da passagem. Jesus ele tinha sido crucificado. Então você imagina o clima que não devia estar entre os discípulos. E eles falaram, bom, vamos pescar. E eles juntaram, conversaram entre si, e Pedro falou, eu vou pescar, vocês vão? Ah, eu vou. Aqui tem um ponto também.
Sempre que nós nos colocamos em alguma situação que nós não sabemos lidar muito bem emocionalmente, nós costumamos focar em alguma coisa que nós fazemos com excelência. Pedro, antes de Jesus convidá-lo a fazer parte do seu ministério, ele era pescador. Então aqui ficou claro que ele tentou voltar depois que Jesus tinha sido crucificado à sua velha vida. E os seus companheiros e os seus amigos estavam juntos com ele nessa empreitada. E a passagem deixa claro que todos disseram, nós vamos com você, você está indo pescar? Eu vou com você também, eu não tenho mais nada para fazer, né? Jesus já não está mais conosco. Vamos junto aí. E aqui eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então eles estavam acostumados a saírem pescar, eles estavam acostumados a sempre que eles iam pescar, eles pegaram alguma coisa, mas a passagem deixa claro, naquela noite, por mais que eles insistissem, por mais que eles tentassem, e eu creio que eles devem ter orado, devem ter conversado com Deus, e não aconteceu aquilo que eles esperavam que deveria acontecer. E na nossa vida, sempre que o sobrenatural, sempre que aquilo não é comum acontece, de alguma forma é Deus tentando falar conosco. Porque quando está acontecendo exatamente o que a gente espera, meio que a gente está no modo automático. Mas quando as coisas saem de controle, quando as coisas elas não acontecem da forma esperada, é Deus que está ali de alguma forma influenciando aquilo para que nós paramos um pouquinho para prestar atenção em outras coisas. E aí, eles voltam, depois de uma noite inteira tentando, voltam com que sentimento? Você imagina, já estavam sentindo a dor sobre tudo que aconteceu com Jesus, e ainda aquilo que eles sabiam fazer, que era a única coisa que ele fazia no passado bem, já não está nem mais dando certo. Você imagina a amargura no coração dessas pessoas. E a palavra ela fala, ao amanhecer. Então eles passaram a noite inteira tentando. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus, naquele instante que ele estava na praia, ele não permitiu que os discípulos pudessem o reconhecer. E eles estavam voltando. Se a gente continua lendo essa passagem, ela diz assim, lá em João 21, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheias de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Então Jesus, quando eles estão voltando, ele pergunta, filhos, vocês têm algo para comer? Você imagina a humilhação. Eles já estavam frustrados por terem passado a noite inteira pescando. Já estavam tristes por tudo que aconteceu com Jesus, e ainda quando eles chegam na praia, uma pessoa esfrega o fracasso deles na cara deles, perguntando, por acaso vocês têm algo para comer? E o que eles respondem? Nada. Eles não tinham nada, eles não tinham. Tem outras traduções da Bíblia que Jesus pergunta, vocês pescaram alguma coisa? E eles respondem, nada. Então eles estão ali fazendo o quê? Admitindo o fracasso deles, pensando também que eles não teriam o que comer, porque se eles já responderam para Jesus que eles não tinham nada. E aí Jesus diz para ele que eles deveriam lançar a rede do lado direito do barco e que ali eles encontrariam. Mas naquele momento ainda eles não sabiam que era Jesus que estava falando com eles. Agora, você imagina, uma pessoa chega e diz, olha, faça de novo, mas faça desse jeito, que vai dar certo.
E eles voltaram e fizeram exatamente novamente o que eles tinham passado a noite inteira fazendo. E naquele momento tudo deu certo. Qual foi a diferença do que eles fizeram da primeira pescaria para a segunda? Jesus. Então Deus precisava daquela brecha, precisava daquele acontecimento, precisava que eles antecipassem. Ninguém sabe se eles não tivessem ido pescar, Jesus não teria ido lá pela manhã e falado, olha, vocês não vão pescar? Vai em tal lado e já pega. Então eles não teriam passado a noite inteira tentando. Então a gente nunca sabe quando nós estamos fazendo e fracassando, porque nós estamos fazendo porque nós achamos que aquilo deveria ser feito. Mas Jesus deixa claro, quando vocês fizerem no meu tempo e do meu jeito, diferente da forma que vocês fazem, tudo vai dar certo. E olha que eles falam que a quantia de peixe que eles pegaram era grande demais. Tem passagens que diz que a rede quase que não suporta a quantidade de peixe que eles trouxeram para dentro do barco. E entre uma noite fracassada, onde eles não tinham conseguido pegar peixe algum, e o outro momento pela manhã que eles encontraram a Jesus. E aí quando eles viram tudo aquilo acontecer, eles logo entenderam que aquilo só era possível não porque eles eram bons pescadores, porque sendo pescadores eles já tinham fracassado, mas porque aquilo era um milagre que estava acontecendo. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quem é o discípulo que Jesus amava? É João. E só ele se retrata dessa forma. Eu não sei por que ele tinha essa percepção. A palavra ela não deixa clara, mas sempre ele se refere. Inclusive, se vocês forem vendo todas as vezes que João ele se refere a Jesus, ele cita esse tipo de comentário, que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Então, João logo reconheceu Jesus porque ele reconheceu o quê? O milagre. Então, mesmo que os olhos deles ainda estivessem encobertos, porque Jesus não permitiu que ele reconhecesse a forma física de Jesus, eles conseguiam reconhecer coisas que somente Deus podia fazer. Então, os outros discípulos, quando eles vieram arrastando uma rede cheia de peixes. Então, aquela pescaria fracassada se tornou algo que até hoje nós lembramos, uma grande pescaria. Então, nós aprendemos nessa passagem que não é uma questão apenas de tentar, mas de se fazer no momento e da forma que Deus diz, porque Deus deixou claro, não é pescar do lado direito, é pescar agora, é nesse tempo. Nem sempre nós conseguimos aceitar, nem sempre nós conseguimos fazer novamente aquilo que nós já fracassamos. Insistir, ter perseverança. Poxa, mas já deu errado tantas vezes. Será que não vai dar errado de novo? É Jesus que está te pedindo para tentar ou você está tentando de novo porque tem medo, porque não está se sentindo bem, porque está perdendo algum tipo de benefício? Eu não sei. As nossas razões, elas sempre são nossas. Cada um sabe a dor, cada um sabe aonde aperta. Mas você já tentou conversar com Deus? Não adianta eu querer que outra pessoa... Eu imagino que tem pessoas que talvez estejam um problema de relacionamento e quando elas ouvem essa passagem, o coração já se enche de esperança, achando que o outro vai voltar. A minha esperança, ela está em Jesus. O que modificou a minha pescaria? Foi a presença de Jesus. Foi eu fazer o que Jesus manda. Olha como é diferente. Eu fui lá obedecer o que Deus disse, fazer o que eu fazia e fracassava. Agora você espera que a outra pessoa faça. Você jogou a responsabilidade da conversão, da paz e do amor na outra pessoa. É aí que está o erro de todas as coisas. Quando nós nos convertemos, somos nós que nos submetemos a Deus. Nós que admitimos a nossa culpa. Nós que colocamos algo maior, algo mais divino. Se o outro não fizer, não adianta. E a gente olha que, qual ali foi o mais importante na pescaria? Quem que fez a diferença ali?
Foi Jesus. E na nossa cabeça, às vezes, se uma pessoa tivesse ou se alguma coisa acontecesse, nós queremos colocar a solução em alguém e não em Deus. No Antigo Testamento, Moisés tem um parente dele que chega lá e ele sabia andar muito bem no deserto. E aí, eu nunca tinha prestado atenção, mas ele chega e fala assim, olha, como você sabe andar bem no deserto, eu acho que era importante você ir com a gente. E Deus fez um monte de promessa e a gente pode dar metade das coisas que Deus prometeu. Cara, onde que Moisés estava na cabeça? Ao invés de confiar que Deus ia prover todas as coisas, ele achou que ele encontrou uma pessoa e que essa pessoa seria a solução dos problemas dele. Que essa pessoa iria garantir que eles entrassem na terra prometida. Então, todas as vezes que eu coloco a minha esperança em pessoas e não em Deus, que eu acho que se um pudesse fazer a diferença e não Deus, mas sempre tudo dá errado. Todas as vezes que eu me apoio sobre pessoas, eu estou me apoiando sobre o que é imperfeito. E olha que coisa gostosa. Ontem nós falamos a questão sobre a amizade. Falamos sobre nós sermos irmãos. E olha a forma carinhosa que Jesus disse: filhos, vocês têm algo para comer? Ele estava dando indicativos que era ele que estava ali. Só que quem quer prestar atenção nos detalhes daquilo que Deus diz? Enquanto Deus está se revelando para você através de uma pessoa, através da palavra. Quem quer olhar naquele jeito? Tem coisas que somente Jesus pode fazer. Por mais que nós tenhamos vontade, somente Jesus pode fazer. Ele precisa participar da nossa vida. Ele precisa estar dentro dos nossos planos. Ele precisa ser o nosso alvo. Todos os dias nós pegamos alguns versículos da Bíblia e nos aprofundamos. Muitas vezes de forma repetitiva. Eu tenho consciência disso. Mas o caminho, ele é um só. É passo após passo. É sempre olhando para Jesus e caminhando para o alvo. É sempre colocando Deus acima de todas as coisas. É sempre nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, é colocar Deus no lugar que Ele precisa estar, acima de todas as coisas, como algo que você mais ama nessa vida. E assim o nosso coração ele vai se tranquilizando. Precisamos também colocar em prática as coisas que Jesus nos ensina. E não apenas ficar buscando os nossos interesses, os nossos sonhos e isso e aquilo. Porque vai chegar um tempo que ainda que todas essas coisas estejam bem, você não vai se sentir bem. Porque é impossível a gente sobreviver essa vida se Deus não estiver do nosso lado. Tem momentos que somente Deus vai nos compreender, que somente Deus vai nos entender, que somente Deus vai nos aceitar, que somente Deus vai nos consolar. É você querer um abraço e às vezes não tem ninguém para abraçar. É você querer o olhar da pessoa e essa pessoa já não está mais ali para você olhar. É você querer poder muitas vezes sentir o cheiro, a presença e nada. E é nesses momentos que a gente ora e eleva o nosso coração a um lugar muito maior, sabendo que se for da vontade de Deus, no momento certo as redes elas serão lançadas e ali sim, os peixes eles vão vir e as coisas vão acontecer. Mas também sabemos a importância de voltar à noite com a rede vazia. Porque é aquilo que me faz pensar que sem Deus eu não sou nada. Porque nos momentos de fartura você pensou e agradeceu a Deus pela abundância de tudo que você tinha, mas quando as coisas não dão certo, você quer saber de reclamar. Então nós devemos sempre nos colocar numa posição onde Deus ele possa participar da nossa vida, onde Deus ele possa dar o direcionamento. Ele vai colocar dentro do teu coração o que você deve fazer. E às vezes você fica negando porque você já tentou e não deu certo. Mas será que não é essa hora que o peixe vai vir? Será que não é essa hora que Jesus vai se revelar para você? A tua esperança estava na onde? Estava na força da mão de obra, que tinha diversas pessoas que iriam ajudar?
ou estavam em fazer aquilo que Deus colocou dentro do teu coração e Ele ia garantir que tudo ia acabar dando certo. Eu sei que às vezes as coisas elas ficam meio confusas. Eu sei. Para todos nós é assim. Mas a nossa certeza ela se fortalece cada vez mais que Deus ele coloca algo dentro do nosso coração onde nós possamos encontrá-lo em outras pessoas, na palavra de outras pessoas, porque às vezes não adianta a gente realizar algo. Se Deus não estiver no meio, nada daquilo tem sentido, porque nós só somos completos. Como Jesus disse outro dia, que a nossa alegria só é completa se Ele estiver conosco e o amor permanece em nós enquanto Ele estiver conosco. E que nós estejamos e conseguimos que esse amor permaneça em nós, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos pecados, com todas as nossas imperfeições. Que Deus ele continue nos sustentando e tendo misericórdia de nós. E que possamos experimentar esse sucesso ao lado dele. E que nós não simplesmente nos paralisamos quando nós tentamos e falhamos porque tentamos sem ele. Que o Senhor possa dizer qual é o tempo certo e a forma certa de se fazer todas as coisas. Porque a nossa vontade é obedecê-lo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você possa refletir sobre essa passagem e entender momentos da sua vida, onde as coisas deram certo e onde elas não deram. Tenta encontrar Jesus nos momentos que deram certo e tenta encontrar apenas aquilo que você acreditou que estava fora de Deus e por isso as coisas fracassaram. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.